Naquele tempo, Deus sacudiu somente a montanha. Desta vez ele sacudirá os céus e a terra. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Me leva, irmãs Neidila e Raquel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Divinos que vão caminhando, deixam as marcas de sangue na terra, vão marcando. Eu gostaria de andar contigo, Senhor, por isso aonde tu for, me leva, Deus de amor, me leva. Quero conhecer o grande palácio nos céus que tens para mim. As ruas de ouro, o mar de cristal, a árvore da vida com seus frutos eternais. Deixa eu contemplar o Senhor de toda a criação. Dá-me, Senhor, tua mão e tua proteção, pois sei que sozinha, Senhor, eu não vou chegar lá. Venha comigo, pois sozinha não vou encontrar. Me leva, quero conhecer o grande palácio nos céus que tens para mim. As ruas de ouro, o mar de cristal, a árvore da vida com seus frutos eternais. Deixa eu contemplar o Senhor de toda a criação. Dá-me, Senhor, tua mão e tua proteção, pois sei que sozinha, Senhor, eu não vou chegar lá. Venha comigo, pois sozinha não vou encontrar. Me leva, me leva.
desvelar de Deus. Ouvintes, o desvelar de Deus é mais uma mensagem poderosa pregada pelo profeta de Deus para esta era, usando a carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2, o que nós citamos na abertura desta série, desta programação, baseada em o desvelar de Deus. Naquele tempo, Deus sacudiu somente a montanha. Desta vez, ele sacudirá os céus e a terra. Naquele tempo, quando? Todos que estudam a Bíblia já sabem. Foi no tempo de Moisés, lá no Monte Sinai. Aquilo era tão grande, foi tão tremendo, que o povo de Israel ficou estarrecido. Eles disseram, quando viram Jeová descendo naquela coluna de fogo, e começou a estremecer a terra. Muita gente pensa que a coluna de fogo é só para calmaria, paz, bonança. Mas aquilo ali trouxe um estremecimento. E um temor muito grande. Aquela coluna de fogo trouxe um temor a ponto do povo pedir, não fale Deus conosco, para que não morramos. Mas fale Deus com Moisés, e Moisés fala conosco. O que foi correto. Acredito que Datã, Coré, Abirão, disseram a mesma coisa com o restante do povo. Não, 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 não. Não fale conosco, para que não morramos. Mas fale com Moisés aí, depois Moisés passa para nós. E veio acontecer o pior com Coré, Datã e Abirão, e todos que entraram pelo mesmo caminho. Ora, meus irmãos, meus ouvintes, eu sei que esse é um conhecimento profundo, mas cada pessoa que nos ouve deve sentir-se honrada por Deus, por falar com ela muitas coisas que ela não entende. Isso é uma honra muito grande. Deus fala comigo coisas que eu não entendo. Afinal, Ele é Deus. Porém, creio. Quando o presidente fala com você, você vai se sentir muito honrado. Mas muito mais é Deus. Acontece que vem numa simplicidade tão grande, de uma forma tão incoerente, que ninguém dá conta disto. Dá confiança, dá interesse por isto. Mas esta é a razão da perdição do mundo. Deus fala
o mundo não pode ver, não pode entender, muito menos crer. Veja só, as coisas... Será que não existe Deus nesta forma mais? Manifestação que se aproximar disto causa morte? Acontece que a morte, nesse sentido, não é uma morte instantânea, física. Você sabe, se o fumo matasse na hora que a pessoa ingerisse o primeiro trago, tragasse a primeira porção de fumaça do tabaco, da nicotina, do alcatrão, ela caísse morta, ninguém fumaria. Seria um veneno muito raro, somente para suicídio ou outras aplicações, de acordo com a ciência, como é aplicado até na medicina. Se todos, ao tomar a bebida alcoólica, logo morresse, não existiria tanta indústria e tanto comércio de bebida alcoólica. E a mesma coisa os refrigerantes. Mas tudo isso é uma bomba de efeito retardado. Veja só, bomba de efeito retardado. A pessoa vai morrer de todos os modos, mas ela não morre sadia, ela morre doente. Ah, mas que coisa terrível, tremendo, quem entende isso? Morrer sadio? Sim. Os servos de Deus morrem sadios. Sadios, porque eles são curados. Em suas almas, em seus espíritos, eles são curados. Eles não provam a morte, que significa a separação de Deus. São sadios, portanto. E mesmo fisicamente falando, naturalmente falando, a morte daquele patriarca ali era completamente diferente. Ele sabia a hora de despedir-se, de cerrar seus olhos, assim findando a sua carreira aqui na terra. Então, até Moisés estremeceu ante aquele poder tão tremendo. O que nós vimos aqui é o seguinte: se naquele tempo ele sacudiu somente a montanha, afirma o profeta de Deus, agora, desta vez, ele sacudirá os céus e a terra. E isso tem acontecido. Os céus têm manifestado a glória de Deus. Aquela nuvem que foi examinada por autoridades nos Estados Unidos, ela estava manifestando a glória de Deus. Uma nuvem formada por 7 anjos, formando o rosto de Jesus Cristo. Manifestando a glória de Deus não significa somente essa beleza de um crepúsculo, da plenitude dos céus, esse azul,
ora colorido. Não, isso não quer dizer propriamente o que o Salmo 19 diz. Ou vamos assegurar melhor, não quer dizer somente isto. Na verdade, toda a terra, toda a natureza manifesta a glória de Deus. E o cristão manifesta a glória de Deus. Mas a glória de Deus foi manifestada de uma forma especial por 7 anjos. E esses 7 anjos são a teofania de Paulo, Irineu, Martim, Lutero, João Wesley e Brana. É formado pela teofania deles. Foram homens que foram mensageiros das 7 eras da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e que expressaram e revelaram a imagem do Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso não é a vinda física do Senhor Jesus. Mas o que isso fez? Trouxe morte. Isso foi uma coisa tremenda. Até o Alasca foi abalado. As montanhas ali no oeste dos Estados Unidos, rochas se fenderam. Quando isso foi manifestado, e o profeta de Deus, irmão Brana, estava envolvido naquilo, porquanto aquilo estava o comissionando para voltar para o leste, em Jeffersonville, para revelar os 7 selos do Apocalipse, que realmente é a terceira puxada do seu ministério. É a terceira etapa, ele afirma isto. E isso trouxe morte através de quê? Da rejeição. A rejeição é símbolo de morte. Quando o homem rejeita a visitação de Deus, ele morre. Ele sofre uma separação de Deus, o que significa morte realmente, separação. Agora veja, por que nós firmamos em mensagens, nas mensagens do profeta, e tomamos com segurança cada uma delas para pregar essa palavra por todos os meios que Deus tem nos concedido? Se aquilo foi velado por um véu natural, foi velado por um véu natural. Isto aqui, agora, é velado por um véu espiritual. Então não tente olhar para o natural. Rompa no espírito e veja onde você está. O grande segredo de saber a sua posição, conhecer a sua posição. E veja a hora em que estamos vivendo. Não olhe para o espiritual como se olha para o natural. Quando você olha para o espiritual, isso causa temor. Esse temor vai terminar em piedade, que é ser como Deus. É um degrau importantíssimo na estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito pregada, ensinada pelo apóstolo São Pedro. Ora, meus ouvintes, pregar com isto é segurança, nos dá segurança de Moisés.
Vamos lembrar essa coisa profunda que acabamos de ouvir? Coré e Abirão, Datã, entre tantos outros, gritaram: não fale Deus conosco, fale Deus com Moisés. Mas depois eles próprios acharam que podiam ser igual a Moisés. E por isso romperam e fizeram grupos rebeldes. Eles julgam que podem fazer a mesma coisa, mas eles fazem a mesma coisa que Coré fez. E por isso morrem como Coré. Mas vamos ver aqui. Dê graças a Deus. Louve o Senhor Jesus na sua vida, por essa grande honra de que Deus fala com você através desta mensagem e você não morre. Pelo contrário, você vive em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos partiram desde então? 4 or 5 of them have been buried since I got better, and my preacher that preached me out of my church was put away about 2 weeks ago. 4 ou 5 foram enterrados desde que eu melhorei. E meu pregador que me fez sair da minha igreja foi colocado para fora cerca de 2 semanas atrás. Is the Lord right? Amen. Yes, sir. Sure is. O irmão está correto? Sim, senhor. Claro. That's 4, and that'd be 5. Foram 5 de... Aqueles 4 e aquele serão 5. 5 is gone, 5 partiram. and it hasn't been a year yet, has it, Brother George? E ainda não passou um ano, passou o irmão Jorge. Just about. Quase um ano. Just about a year this time. That's what it was, see? Quase um ano. Desta vez, isto é o que é. Tem? When the Lord speaks, it's absolutely perfect. Quando o Senhor fala, é absolutamente perfeito. You can just watch it right down. I've never seen one of it fail. Eu nunca vi uma só delas falhar. And no matter what, E não importa o que se... if our beloved doctors and things has worked with that baby and everything has been done, Nossos amados médicos e outros têm trabalhado com aquele bebê e tudo tem sido feito. I'm not positive, but I'm almost positive that that's the very same thing, because I've seen that woman with that stuff on her, makeup's on her lips. Eu não tenho certeza absoluta, mas estou quase certo que aquela é a mesma coisa, porque eu vi aquela mulher com aquela coisa nela, você sabe, batom em seus lábios. And it was standing where that my wife's funeral was preached. E estava de pé onde o funeral da minha esposa foi pregado. And the baby looked like my baby Sarah back there. E o bebê parecia com o meu bebê, a Sara, ali atrás. Vejam. And that's the baby, I'm almost positive. E aquele é o bebê, tenho quase certeza absoluta. If it is, there is nothing else in the world, but I've seen that baby from death come to life. See? Se é, não há nada mais no mundo. Mas eu vi aquele bebê da morte voltar para a vida, vem. And he'll live just as certain as God is in heaven tonight, and his words are true. E ele viverá tão certo quanto Deus está no céu nesta noite e suas palavras são verdadeiras. Yes, sir. Sim, Senhor. I believe it with all my heart. Eu creio nisto com todo o meu coração. So we'll watch and see. The Lord is marvelous. Então nós observaremos e veremos. O Senhor é maravilhoso. Isn't he? How good he is to us. Não é? Quão bom é Ele para conosco. Now we were studying this morning over in the book of Acts,
about the church just becoming afire with the glory of God. Agora estávamos estudando nesta manhã lá o livro de Atos sobre a igreja, simplesmente se encandecendo com a glória de Deus. How that the Lord Jesus had just come as a witness to the earth that he was the Son of God. Como o Senhor Jesus veio como uma testemunha para a terra, pois ele era o Filho de Deus. How they had great confidence in him, Como eles tinham grande confiança nele. and how he had told them that it was impossible for him in body flesh to be in everybody. He could only be in one body. Como ele lhes disse que era impossível para ele, no corpo de carne, estar em todos. Ele poderia estar apenas em um corpo. But then if he went away, he would return again in spirit form, and then he would come to every hungry heart that hungered and thirsted for him. Mas então, se ele fosse embora, ele retornaria novamente na forma de espírito, e então ele viria a cada coração faminto que estivesse faminto e sedento por ele. And the very works that he did here on earth, he would continue in his church unto the end of the world. Amen. E as próprias obras que ele realizou na terra, ele continuaria com elas na sua igreja, até o fim do mundo. Boa noite com Jesus. Amém? Vamos iniciar mais um abençoado culto. Você crê? Eu avisto uma terra feliz.
Amém, amém. Estamos esperando por esse dia, não estamos? Amém. Deixe a glória de Deus brilhar. Amém, amém. Deixa essa luz brilhar em você, em nós, Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. É bom estar na casa dele, do Senhor Jesus, e ser abençoado através dos hinos, da pregação da palavra, da oração, de todas as bênçãos que ele tem nos dado. E nós enviamos um abraço aos irmãos que participam por meio da internet. Nós estamos alegres em saber que muita gente é abençoada juntamente conosco, ao vivo, por meio do site tabernaculodafé.org, transmitindo ao vivo cada uma das nossas reuniões. Sendo na segunda-feira, às 6:50 da noite, o culto de oração, um momento especial em que a igreja se reúne para agradecer a Deus através das nossas orações. Quarta e sexta-feira, o mesmo horário, às 18:50, então, o culto de pregação da palavra. No sábado, das 7 às 10 da manhã, um momento de consagração, tendo também uma parte especial também, das 9 às 10, com uma pregação do pastor Joaquim. E 18:30, no sábado também, nós temos reunião com os evangelistas, estudando as mensagens do profeta, a Bíblia revelada, e às 19:30, então, o culto. A primeira parte é de estudo da palavra. No domingo, escola dominical abençoada, a partir das 8 horas da manhã, tempo maravilhoso na presença do Senhor, agradecendo a Deus pela ressurreição, pela vitória que Ele nos deu ao terceiro dia. E o companheirismo, a partir das 16 horas, um culto participativo, toda a igreja e os jovens sendo abençoados. E 18 horas, o culto maravilhoso de louvor, banquete especial de louvor, de pregação da palavra, trazendo muitas bênçãos a favor de todos nós. Então, você que está por meio da internet, você tem o privilégio de participar de todas as reuniões. E você que está aqui em Araguaína, será melhor ainda termos a sua presença aqui na Rua Cuiabá, no setor Brasil, número 201. E eu tenho aqui o agradecimento do irmão Maurizan, que é lá de Colinas, e na segunda-feira, o seu bebê, que estava na UTI, ele foi para os braços do Senhor Jesus, né? Partiu, e por meio do pastor Welton, que é o pastor dele, de Colinas, então ele me passou o áudio
E ele falou: irmão, agradece à igreja a oração a favor da minha criança, a favor da minha família. E ele falando assim, ele falou: irmão, isso que tem acontecido, isso não gerou morte, isso gerou vida. Isso gerou vida no meu coração. Ele falou assim, porque eu não tive a oportunidade de conversar com meu filho, mas eu vou encontrar com ele. Ele já tem 18 anos de idade, 18 ou 20 anos de idade, e será tão maravilhoso eu poder abraçá-lo e conversar com ele daqui uns dias. E ele falou assim, se é tão maravilhoso eu poder encontrar meu filho, será muito maravilhoso, mais ainda maravilhoso eu abraçar Jesus, que tem me dado esta segurança de que eu vou encontrar meu filho do outro lado, em perfeita saúde, em plenitude da juventude. E eu fiquei pensando, isso é um grande murro na cara de Satanás, né? O inimigo faz isto, mas a fé dentro do coração da pessoa é muito maior. E eu fiquei muito contente em ver o testemunho dele, e ele falando, irmão, eu não estou triste. Por um lado a gente fica abatido, ele falou, mas eu não estou triste, eu estou alegre, porque ele está em um lugar muito melhor, com perfeita saúde, não sofrendo nenhum problema. E ele falou assim, quando nós vamos para as águas, ele falou assim, isto me fez pensar, quando nós vamos para ser batizado, é feita uma simples pergunta para a gente, você está disposto a dar a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo? Ele falou, a gente responde sim. Então, num momento como este, a gente lembra disto, que a gente tem essa bendita segurança, que mesmo na morte, nós temos vitória. E nós vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar de pé, com o testemunho do nosso irmão. Ele agradeceu então toda a igreja pela oração. Então a oração da igreja, do povo, do Deus vivo, da igreja do Deus vivo, produz isto. Produz essa fé inabalável em um pai e uma mãe que tem que colocar o seu bebê numa sepultura, mas ao mesmo tempo traz um regozijo, porque nós não temos perdido, nós vamos encontrar cada um dos nossos queridos do outro lado. Então nós vamos orar a favor da irmã Geni de Oliveira, da cidade de Formoso do Araguaia. Ela pede oração por ela e sua família, e oração em favor da irmã Raimara, que vai passar por uma cesariana agora à noite, e oração por viagem do irmão Roberto, e a irmã Vitalina Taliba pede oração por motivo de viagem. O irmão Neville Nascimento justifica sua ausência por motivo de trabalho. E nós incluímos também nosso pastor que está de viagem, que o anjo do Senhor possa guardá-lo na ida e no retorno, e que a mão do Senhor possa ser estendida também a favor de cada um que não pôde enviar seu nome, mas pode levantar sua mão em sinal de vitória, de reconhecimento daquele grande sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. E incluímos esses pedidos que temos aqui neste livro permanente de oração. Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor é tão maravilhoso, Senhor. O Senhor produz uma fé tão inabalável, Senhor, em cada um dos teus filhos, como o testemunho deste pai, Senhor, dizendo, ó irmão, eu não estou triste, mas eu estou alegre porque eu vou encontrar meu filho, vou poder abraçá-lo. É isto que nós podemos nos regozijar, Senhor, em saber que o Senhor tem abrido este caminho de ressurreição a cada um de nós, Senhor, e rogamos a favor destes nomes que foram citados, que o Senhor esteja com cada um na viagem, na mesa de cirurgia, aonde quer que formos, nós cremos que a Tua presença está nos guardando e nos ajudando. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso pastor na sua viagem, cada mão levantada, cada pedido, aqui por meio da internet, que o anjo do Senhor continue nos ajudando. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.
Amém. Só uma correção aqui. O irmão se equivocou e colocou aqui sobre o pedido da irmã Vitalina Taliba, que era por viagem, na verdade é por enfermidade. Então fica feita a correção. E nós vamos então sermos abençoados através do hino que o irmão Moisés Medeiros irá cantar, o hino Há um Deus. Há um Deus que é poderoso, seu amor é tão profundo e infalível, bondoso e leal. Na alegria ou na dor, ao que busca com fervor satisfaz com a paz divina. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-me sua mão. Quão maravilhoso é sempre ouvir sua voz, oh, não temas, contigo hei de estar. É sublime caminhar nesta luz que ilumina minha vida, feliz a cantar. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-me sua mão.
Boa noite com Jesus. Graças a Deus. Amém, né? Estamos felizes. Vamos ler a Escritura. Acredito que foi anunciado. Efésios, capítulo 1, verso 1 e o 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, pedimos perdão dos nossos pecados, que a Tua graça infinita esteja com cada um de nós, que o Senhor unja esta igreja, dando a Tua palavra o que ela precisa, o que ela necessita, que cada um de nós necessita, que o Senhor esteja presente em todos os momentos, em todos os sentidos de nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor derrama mais desse Espírito Santo sobre a vida de cada um, que possamos ter essa doçura do Espírito Santo, a harmonia, o amor, a atmosfera celestial, sempre ao nosso redor, que nós possamos viver nessa atmosfera, para ver os nossos irmãos ressurretos, que já estão para se colocar de pé em nossas presenças, que o Senhor toma controle de tudo. Entregamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor supra a necessidade da noiva do Senhor Jesus na face da terra, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar. Mensagem, confronto de Efésios com Josué. Parágrafo 34, nós vamos ler. Vamos ler alguns parágrafos dela aqui. Agora, o livro de Efésios, como eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos dirige sempre para frente. O calvinismo corre por um atalho. Os arminianistas correm para outro galho. Mas o livro de Efésios nos ajunta e nos coloca na posição da igreja. Nesse livro, o Espírito Santo, através de Paulo, faz esta obra. Coloca cada um no seu posto do dever, na sua posição. Porque o Espírito Santo, ele não atua em coisas desorganizadas. A sua igreja tem posição, tem ordem, tem equilíbrio do Espírito Santo. Ele quem coloca no lugar certo. Não é feito por homem, mas por inspiração do Espírito Santo. Agora, tenho tipificado isto com Josué.
Agora observe, isto que o Mombrana vai nos falar. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito. E há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. E o outro estágio foi Canaã. Agora, Mombrana tipifica aquela igreja natural com a igreja noiva hoje espiritual. Deus trabalhou no natural, hoje Ele trabalha no espiritual. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Não. Ela somente representa a era do vencedor. A dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram, queimaram e tomaram cidade, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Então, Canaã representa apenas a era do vencedor. Vamos continuar lendo, o profeta vai nos mostrar que Canaã, a terra que eles tantos buscavam, para nós hoje é o Espírito Santo. Mas outra coisa que isto faz, isto traz a justificação pela fé. E depois deles terem crido em Moisés e de terem deixado o Egito, a saída, justificação pela fé. Eles creram no profeta Moisés. Então, eles entraram na primeira etapa, justificação pela fé. Santificação para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do cordeiro sacrificado no deserto. E então, entraremos em uma terra. Então, entraremos em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? Para eles, a saída, para eles, a saída lá foi considerado como a justificação, o deserto, a santificação. E eles entraram, Josué e Caleb entrou na terra prometida, que para nós simboliza o Espírito Santo. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo. Pois acontecerá que nos últimos dias, Joel capítulo 2, verso 28, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão sobre os meus servos e minha serva, derramarei o meu Espírito. E eles profetizarão, e mostrareis maravilha em cima nos céus e na terra, coluna de fogo e fumaça e vapor. E Pedro disse, no dia de Pentecoste, após tomar o seu texto e pregar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para remissão, para remir, para perdoar, para levar para longe todas as transgressões passadas. Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para remissão, para remir, para perdoar, para levar para longe todas as transgressões passadas, todos os nossos pecados. Você observou, Josué, antes deles atravessarem o Jordão, Josué disse: ide até o meio do campo e limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique, e nenhum homem se chegue à sua esposa. Pois em 3 dias verei a glória de Deus. Vê? É um processo de aprontar para herdar a promessa. Eles saíram sob justificação, depois entraram no processo da santificação, mas agora, para eles herdar a promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido para eles, e que eles tanto buscavam, eles tinham que passar por esse processo. Tem que se santificar, trazendo hoje para a igreja noiva, justificação quando nós cremos, quando nós aceitamos esta mensagem, reconhecemos Jesus em sua palavra. Santificação quando nós vemos que as coisas do mundo não servem para seguir a nossos passos. Então temos que deixar tudo para trás e olhar para frente, para Cristo, para que nós possamos herdar essa promessa, que é o Espírito Santo dentro de nós, que é o batismo do Espírito Santo dentro de mim. Agora, Israel passou 40 anos no deserto, saíram sob justificação, entraram no processo da santificação, mas eles tinham que dar mais um passo. Deus fez sinais e maravilha na presença deles, coluna de fogo, a nuvem sustentando eles, para que eles pudessem ter um posicionamento firme com a palavra daquela hora. Mas sabe o que aconteceu? Eles não estavam tão afim daquilo que Moisés apontava. Eles não estavam muito preocupados com aquilo ali, a ponto de, quando chegar os problemas, as lutas, eles começarem a desejar as panelas lá do Egito, as carnes, as comidas. Mas, mesmo assim, Josué e Caleb estavam ali, em processo da justificação, da santificação, acatando toda a palavra que saía da boca de Moisés. Eles estavam no posicionamento da palavra. A noiva está nesta mesma condição. Estamos nesse processo, mas esse processo tem que ser uma coisa um pouco rápida. Não podemos passar 40 anos. Josué e Caleb tomaram posição desde quando saíram do Egito. A noiva toma posição desde
desde a hora que ela reconhece o mensageiro, desde a hora que o novo nascimento, o Espírito Santo entra aí dentro. Mas aqueles que não são Josué e nem Calebe, eles simplesmente permanecem no meio. E o profeta nos diz que eles são beneficiados. Eles aproveitam desse firmamento, desta palavra. Mas, quando chega a hora que a água falta, quando chega o minuto que as coisas, que o mar está na frente, eles começam a olhar para aquilo ali e dizer: e agora? O que nós iremos fazer com isto? Tu tiraste nós do Egito para morrer no meio desse deserto. Mas Josué e Calebe olhavam para Moisés. Mas essa noiva eleita olha para o mensageiro, olha para o profeta que está com a palavra. Você está seguindo o mensageiro de Deus. Se você está seguindo esse mensageiro, você está seguindo a Deus. O anjo do profeta, o anjo de Deus está à nossa retaguarda. Os crentes manufaturados, os murmuradores, continuam olhando para os obstáculos, continuam olhando para o mar, continuam olhando para a água que faltou e murmuram. Mas existe uma coisa: existem eleitos que estão olhando para a promessa. Aleluia, glória a Deus. Você observou Josué, antes deles atravessarem o Jordão, Josué disse: ide até o meio do campo, limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique, e nenhum homem se chegue à sua esposa. Pois em 3 dias verei a glória de Deus. Vem? É um processo de se aprontar para herdar a promessa de Deus. É um processo para nós, para você que não recebeu o novo nascimento. Esse processo começa dentro do nosso coração. Se você deseja ter isto, se você deseja ter esse novo nascimento, ter essa palavra de Deus, Deus não pode trabalhar na vida de um homem se ele não deseja ser liberto, se ele não deseja receber o Espírito Santo. Deus deu a Abraão. Agora, a promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra da Palestina. Era para ser a sua possessão para sempre. E era para eles permanecerem sempre na terra. É para nós permanecermos sempre nessa terra. Permanecer sempre no Espírito Santo. Agora, eles passaram por 3 estágios, indo para esta terra prometida. Agora veja isto: ser perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Agora, isto, como eu tenho dito, discordarei com alguns de seus pensamentos. Alguns de vocês, preciosas pessoas nazarenas, igreja de Deus, e assim sucessivamente, não deixe isto ferir, mas simplesmente observe isto atentamente e observe os tipos. Observe
e veja se cada coisa não enquadra perfeitamente. Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem aqui. Há 3 etapas desta viagem aqui, para nós sermos testados como eles foram testados, pela palavra de Deus, para ver se não vamos ser como os Coré, Datã e Abirão, que passaram pelo Mar Vermelho, andaram pelo deserto, as águas engoliram os seus inimigos, mas por causa da incredulidade deles, a terra o engoliu. Pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, justificado pela fé, justificado pela fé. Somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora das coisas do mundo, saindo fora do sistema denominacional, saindo fora das coisas materiais, das coisas que nos segura, saindo fora dos prazeres mundanos, e tomando Cristo em nossas vidas. E então, somos santificados através da oferta de seu sangue, do sangue do Senhor Jesus Cristo, lavado de nossos pecados, e nos tornamos peregrino e forasteiro. Nós tornamos peregrino e forasteiro quando nós tomamos essa decisão de deixar as coisas do mundo e tomar Jesus Cristo em nossas vidas, tomar o sangue de Jesus para limpar os nossos pecados e sermos purificados, preparando as nossas vidas para encontrar com Ele, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo, nossa promessa. Somos possuidores desta promessa, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos levará para uma verdadeira terra, santa cidade, Nova Jerusalém. O mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite. É uma viagem, não temos tempo para descansar. O nosso inimigo está ao nosso redor, bramando como leão, procurando alguém para o tragar. Mas temos que andar olhando nesta promessa, não podemos parar, porque o nosso descanso não é aqui. Estamos nesse deserto, somos peregrinos, somos forasteiros, estamos rumo à santa cidade, Nova Jerusalém. Simplesmente mantenha a sua fé em Cristo. Não seja um cristão murmuradores. Deixa os problemas vir. São isto que nos aperfeiçoa. São as lutas, são os problemas. É justamente quando mais está à nossa frente. É quando mais está em nossa frente que não tem saída nem para um lado, nem para o outro. É justamente aí que Deus gosta de entrar em cena. O profeta nos diz que Deus gosta de ver nós em problemas. Ele gosta de ver você em problemas, porque Ele sabe que você estando no problema, nós buscaremos Ele mais.
nós procuraremos eles com o nosso coração rendido, as nossas orações passam a ter mais valor. Nós oramos mais sinceramente. Quando essas lutas chegam, não sejamos murmuradores, reclamandos, não. Mas olhamos para isto, para a palavra. Viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo. Mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram, viajando noite após noite, mas finalmente chegaram. Estamos viajando noite após noite, mas estamos chegando. Qualquer hora desta, a coisa toda mudará o quadro e nós chegaremos na reta final, porque nós já estamos no tempo. É aí onde o crente chega, é aí onde nós temos que chegar, a esse posicionamento com a palavra, a esse vínculo, a essa posição, a essa armadura do Espírito Santo. Ele chega primeiro ao reconhecimento de que ele é um pecador. Primeiro nós chegamos ao reconhecimento que não somos nada, que somos pecadores. Então, ele é separado pelas águas, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A lavagem da água pelo sangue, ou melhor, a lavagem da água pela palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, ele se torna portador e a paz com Deus, a paz que excede todo entendimento nos nossos corações, no seu coração. Somente Josué e Caleb tinham essa paz, porque eles estavam cheios, eles estavam firmes em Moisés, na palavra de Deus. Ou melhor, com Deus, através de Cristo batizado no nome de Jesus Cristo, para omiti-lo na viagem. Você entendeu? Na viagem, então, ele se torna um forasteiro e um peregrino. Ele está em viagem para onde? Para uma promessa que Deus fez. Aleluia. Israel ainda não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. E posso eu, levantando, por favor, compreendam. É aí onde vocês, nazarenos, peregrinos da santidade, e os demais cairão. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cades-Barneia, quando os espias foram e disseram: a terra é grande, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas veja o posicionamento daqueles espias. Mas alguns deles voltaram e disseram: não podemos tomá-lo. O Espírito Santo é bom, é maravilhoso, ele nos traz amor, paz, mas tem muitos que dizem: mas eu não posso tomá-lo. Eu não posso tomá-lo, eu não dou conta. A minha carne é terrível, eu não consigo lutar. Ela me joga para trás. Ela me faz falar palavrão. Ela me faz agir contrário à palavra. Tanto que eu desejo esse Espírito Santo, essa terra, esse Espírito Santo. Seja como Josué e Caleb. Veja o que eles disseram. Veja o que eles disseram.
não pode. E eles disseram, mas, porém, Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-lo. Tome esse posicionamento com a palavra de Deus. Essa carne nossa, ela quer nos jogar por terra. Ela chega a ponto de nos dizer que nós não temos o Espírito Santo. Ela nos massacra, mas levante a sua cabeça e diz, eu sou capaz de tomar o Espírito Santo em minha vida. Porque Deus veio na cruz do Calvário, morreu por mim, e Ele disse que estaria comigo em todas as aflições. E que Ele daria o seu Espírito para a sua igreja. E eu creio na descida do Espírito Santo. Jogue Satanás debaixo dos seus pés. Olhe para Cristo. Por causa de suas afirmações documentárias, que já estava assinadas. Ele cria por causa das promessas para trás. Eles criam em tuas obras da graça, justificação, santificação, e não podia se mover mais para diante. E ouça, toda aquela geração pereceu no deserto, porém, 2 que chegaram à terra prometida, trouxeram a evidência de que era uma terra boa. Lute, chegue nessa terra, e somos mais do que capazes de tomá-lo, porque é a promessa de Deus. Então, em vez das pessoas seguirem adiante e receberem o Espírito Santo, falando em língua, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais e maravilhas, milagres, eles pensaram que isto quebraria suas tradições e doutrinárias. E que aconteceu? Pereceram no deserto. Eles pereceram no deserto. O sistema, a igreja pereceu no deserto. Mas a noiva conseguiu chegar ao topo e está firme nesta terra que é a palavra de Deus. A noiva eleita. Mas os crentes, as equipes de Calebe e Josué, que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra. E se estabeleceram na terra como uma possessão. Aleluia. E nunca paramos na justificação, santificação. Vamos em frente com o batismo do Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, Ele te dará o Espírito Santo. Não olhe para este problema, que parece uma muralha de Jericó, mas olhe para Jesus. O Espírito Santo está disponível para cada eleito, para cada cristão. Façamos como Ele, somos mais do que capazes. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, porque você crê na mensagem do profeta. Quando Satanás chegar e te disser, você não tem o Espírito Santo, você comete pecado, você causa problema, diga, não, eu tenho o Espírito Santo, pelo assim diz a palavra de Deus. Graças a Deus, vamos desmascarar Satanás com a palavra de Deus. Ele nos ensinou que nós temos que vencer Satanás é com a palavra. Crer no Senhor Jesus Cristo, sendo batizado, não vamos parar, porque Ele nos limpa de uma vida de pecado, mas agora nós apressamos em uma posição
há uma promessa do batismo do Espírito Santo. Pois Pedro disse no dia de Pentecoste: pois a promessa é para vós, para você, para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, para tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. Para nós que estamos longe, essa promessa estendeu para nós. Então, Efésio aqui nos coloca como Josué em uma posição com a palavra. Observe, Josué, após ter atravessado a terra, somente Josué e Caleb ter atravessado a terra, daqueles que saíram lá do Egito, e tomado a terra. Então ele dividiu a terra, Efraim aqui, Manassés aqui, e este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui. Ele dividiu. O Espírito Santo está na noiva. Ele fez isso com cada um de nós. Não somos perturbados com doutrinas, com coisas, não, somos guiados pela palavra de Deus. Nós sabemos a hora em que nós estamos, e nesse posicionamento, simplesmente vamos permanecer em sua palavra. Amém. Deus vos abençoe. Glória a Deus por isto, por esta bênção maravilhosa. Somos possuidores de tudo, da alegria, da cura, da satisfação, desta vida eterna que Jesus tem nos dado. Deus abençoe esta família, né? Família Medeiros. Eu não sabia que o irmão Moisés iria cantar. O irmão Moisés Medeiros iria estar cantando. Eu convidei o irmão Aldeão para pregar nesta noite, né? O Espírito Santo nos deu essa direção. E eu não sabia que seu irmão iria cantar, né? Então, é uma grande bênção, né? A irmã Diva, o irmão Aldo, fica muito feliz, né? Toda a igreja, somos todos uma família, né? Graças a Deus por esta bênção, por esta segurança da vida eterna, da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe aos irmãos que participam por meio da internet, uma lista de vários nomes, muita gente foi abençoada, mesmo aqueles que não comunicaram. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins, irmão Samuel Luz em Bom Jesus do Tocantins, congregação no Recantinho da Fé, irmão Garcia e irmã Simone, Balsas, Maranhão, irmã Geni de Oliveira e irmão João Batista, Formoso do Araguaia, Tocantins. Irmã Elisama da Silva Santana, em Senador Canedo, Goiás. Irmãs Lidiane Carvalho e Ana Lídia, aqui em Araguaína, no setor Bela Vista. Irmão Fábio Júnior e irmã Patrícia, em Rio Verde, Goiás. Irmã Cláudia Teles, em Canaã dos Carajás, Pará. Irmã Michele e Micaele, em São Geraldo do Araguaia, Pará. Irmã Elzinha e família, em Senador José Porfírio, no Pará. E o nosso pastor Gedson Cardoso e família, e a irmã Luísa, em Ceilândia, Distrito Federal. Eu acho que parece que eu ouvi a teofania da irmã Luísa aqui, parece que quando começou o culto, para mim que ela estava sentada ali no seu lugar. Mas a teofania, né? O Espírito de nós, o nosso Espírito gosta de estar em torno da palavra, né? Ser abençoado. E eles estão lá em Ceilândia, né? Deus abençoe. Abraço para nosso pastor, sua família, todos aí. O irmão Isaías e a irmã Ana Paula, aqui em Araguaína. O irmão Rodrigo Pérez, em Anápolis, Goiás. O irmão José Ricardo, em Manaus, Amazonas. E o irmão Warlen Carvalho, né? Viagem a trabalho, está em Brejo Grande, Pará. Deus abençoe todos vocês, a irmã Divina, aqui em Araguaína, Tocantins. Deus abençoe todos vocês, vamos colocar de pé. Vamos
levantar nossas mãos e enviar um Deus abençoe para os irmãos que estão por meio da internet, dizendo: Deus abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por isto que o Senhor tem nos dado, esta palavra tão maravilhosa, que nos faz lembrar que somos herdeiros de tudo, da vida eterna, da alegria, da satisfação. E então nós rogamos, Senhor, a favor de cada um, Senhor, que está aqui, daqueles que não puderam estar, Senhor, mas o anjo do Senhor está ao redor daqueles que amam a Ti, que amam a Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe Teu povo, recompense cada um, Senhor, pelo seu trabalho, Senhor, pela sua presença neste culto, fazendo este culto se tornar uma grande bênção, porque o Senhor está presente em cada um. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abrace seu irmão com alegria, com satisfação, dizendo um Deus abençoe, e até sexta-feira, se Deus permitir, teremos mais um culto abençoado, mais uma bênção. Deus os abençoe. Abraço fraternal. Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta quanto o céu. Eu me assombro ao constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é o mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda bênção que ganhei, que posso dar-te, e o que dizer, não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é o mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou.
sou o teu amor.